Galera, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo comentando aí sobre a treta que está acontecendo aí, né, ainda nos bastidores entre São Paulo e Palmeiras. Pascoal rasgou o verbo aí, explicou por que essa treta tá tão quente, por que acontece essa treta entre São Paulo e Palmeiras, mostrou motivos históricos e você vai ver agora, mas antes dá o seu like no vídeo, falando sério, hein, dá um like aí, ó, positivo pra cima, pronto, clica no botãozinho aí embaixo da tela. Se estiver vendo no PlayStation, no Xbox, tem que dar um tapinha pra cima aí, levar pro positivo pra cima aí. Olha só, vamos ver então o que o Pascoal falou, deu aula, hein, deu aula de história aí, ó. Veja só o que o Pascoal falou. Ou na semifinal ou na final do campeonato, que isso pode acontecer. Nas quartas de final não, mas na semifinal ou na final. Isso pode acontecer, se o São Paulo se classificar, porque o São Paulo ainda tem o jogo contra o Ituano que precisa da vitória. Isso é muito ruim, sabe por quê? O torcedor comum tem que ir para o estádio. E aqueles torcedores que já têm a proposta de agressão, já tem a proposta de agredir o cidadão que só porque está com uma camisa diferente da sua, ele não é apenas um torcedor, ele é seu inimigo. Quando você trata o adversário como inimigo, reflete no torcedor. Eu acho que nesse caso aí, não só as autoridades esportivas, mas as autoridades que também entendem como se administra uma partida de futebol. Existe uma delegacia especializada em crimes esportivos, que as pessoas possam intervir nesse momento e saber o que está sendo feito. Com declarações das duas partes, isso só vai levar ao antagonismo na torcida. Porque hoje nós não temos brigas no estádio, porque só tem torcida única. Sim. São Paulo e Palmeiras jogaram, a briga onde é que foi? Em Curitiba. Os torcedores brigaram em Curitiba. Quantas as vezes a gente já viu falar, ó, na estação tal do metrô aconteceu isso, na estação tal do trem aconteceu isso. Os torcedores se enfrentaram, mas não é se enfrentar, a coisa assim, de um falar alguma coisa pro outro, é barra de ferro, revólver, pedra, tem bomba de fabricação caseira. É assim que eles tratam a coisa. E isso só leva ao mal maior. Ao mal maior. Só leva ao problema superior, que vai parar no torcedor, que vai parar no cidadão. E isso é muito ruim, porque muitas vezes o cidadão comum paga por tudo isso. Porque o cidadão, o cara que é proposto para brigar, para arrumar confusão, ele não sabe de quem está do lado dele lá. E a confusão é feita. Esse é um tópico. Segundo tópico, desavença entre São Paulo e Palmeiras, isso acontece desde 1934. Para ser bem sucinto, para não estender muito, que se agravou a partir de 1942, que se agravou na Segunda Guerra Mundial a partir de 42, que se agrava quando há o confronto entre eles, que se agravou na contratação do Cafu quando vem da Europa para jogar no Palmeiras, antes passa no Juventude, e termina com a contratação do Caio Paulista. Pascoal, o Caio Paulista é o... Você pode acreditar no que eu estou falando? Não, eu entendo e acredito, mas eu acho que a gente tem que rever isso, porque já passou muito tempo, sabe? Se quando um clube surgiu, existia uma rivalidade de um ser de elite, de outro ser de imigrantes, eu compreendo tudo isso, mas eu acho que a gente não pode mais justificar o processo atual com o passado, sabe? Porque senão a gente cai num lugar muito perigoso. Eu penso diferente. Eu acho que o passado alavanca o que vai acontecer no futuro. Eu penso diferente. A gente não pode esquecer o passado. Ele existe. Claro. E o passado tem que ser lembrado para não ser repetido. Você acha que deve ser repetido o que aconteceu no Morumbi nesse último final de semana? Não pode. Eu já vi dirigente do Palmeiras reclamar, chutar a porta, brigar, protestar. E eu já vi isso há 40 anos. Eu já vi dirigente do São Paulo... Diego Lugano. Trabalha com a gente, foi lá na porta do vestiário, chutou a porta do vestiário, xingou o juiz, deu no que... Ou não foi o que aconteceu? Foi. Então, mas isso, a gente não pode justificar e aceitar. É inaceitável? É inaceitável. Acontece? Acontece. Então, cabe às autoridades encaminhar. Eu estou elevando o nível das autoridades. Estou tirando do patamar da autoridade esportiva para passar para a autoridade policial, porque isso pode acabar mal. Porque eles vão se encontrar.
no mínimo, vão se encontrar 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Sim. No mínimo. Eu não sei o que vai acontecer ao longo da temporada. Copa do Brasil, Libertadores, eu não sei o que vai acontecer. Mas, no mínimo, eles se encontrarão mais 2 vezes. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Agora, os dois tentam se defender, o presidente do São Paulo e a presidente do Palmeiras, tentam se defender acusando. Sim. Os dois tentam se defender acusando. Aí vai uma outra minha visão. Desculpa me alongar, meus companheiros. Não, fica à vontade. Por favor, vocês me desculpem, Mauro, Ouzinho. Tranquilo. É a entrada Boa do noite. presidente da Federação Paulista de Futebol. Como é que é, ó? Ah, boa noite, já chegou boa noite. Agora Já passou boa noite. Já 18h10. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, ele tem que chegar, chamar os dois para falar: gente, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão querendo? Vocês estão querendo bagunçar o campeonato? Vocês estão querendo destruir o que está sendo feito? O que é que vocês querem? Qual é a proposta? Onde é que vocês querem parar com isso? Porque o meu pai falava uma coisa e meu pai era certo. Você fica vermelho 5 minutos na frente do cara, mas na amarela a vida inteira. Mas fala pro cara. E é isso que o presidente da Federação Paulista tem que fazer. Ele tem autoridade para isso. Ele é o presidente da Federação Paulista. Ele é o dono do campeonato. Ele tem que falar pros caras real. Vocês estão querendo bagunçar meu campeonato? É isso que vocês querem? Então explica logo a real pros caras. Porque se deixar correr frouxo, vai ficar um falando uma coisinha aqui, semana que vem o outro lembra um fato ali, o outro vai lembrar o fato. Ah, lembra daquele lá do Caleri, lá daquele gol? Ah, lembra daquela bola que saiu, esqueceram que a bola tinha saído, que era, vai ver o pênalti? Ah, você esqueceu. Ah, lembra daquele jogo que o Abel deu a peitada no Caleri? Ah, você lembra daquele jogo? Vão ficar lembrando fatos e isso só vai aquecer, isso só vai alimentar essa onda que pode se transformar em violência. É o meu temor. Não, vai transformar, ou pelo menos leva para isso, porque isso sai do campo de jogo, sai da diretoria e vai para a torcida, isso não tem a dúvida, que só aumenta mesmo, infelizmente, a possibilidade de brigas futuras. Você falou da federação, vou começar de trás para frente falando da federação. Por exemplo, a federação tem, e eu acho que aí até alguém também da ACESP, sabe, que cuida dos jornalistas, não poderia deixar que acontecessem entrevistas lá no São Paulo, nem aconteceu, porque a sala não foi cedida. Mas a federação tem alguém ali para que o regulamento seja cumprido. Ele tinha que exigir do São Paulo, aí parece que aplicou uma multa aí mínima. Sim. Que tinha Sofreu uma multa de 5 mil. Tinha que exigir que tivesse a sala. Bom, a Leila bate no Belmonte. Ela é muito direcionada. O Casares bate no Abel. São todas acusações para ele. A história da xenofobia, no dia eu falei aqui, eu acho muito preocupante a gente já partir para esse lado de achar que houve isso. Eu acho que às vezes é a forma de se expressar que não indica necessariamente isso. Mas aí eu vou ter que fazer a mesma observação que eu fiz de novo, porque eu entendo tudo que você está colocando. Eu não vou virar aqui e falar que o Belmonte é xenófobo, mas ele naquele momento teve uma atitude xenofóbica. Se foi a intenção dele usar dessa maneira ou não, porque eu acho que são coisas estruturais, Mauro, que quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, e eu entendo a sua empatia, a gente acaba banalizando coisas que hoje são crimes. Xenofobia é crime, racismo é crime, intolerância religiosa é crime. Sim. Então a gente não pode dizer que não foi. É porque não dá para chamar o Abel mais de português. Porque tudo isso já chegou até na embaixada. Eles acham que tudo, esse português diz português. Mas ele é português, então eu fico na dúvida disso. Se ele fosse gaúcho, se ele fosse carioca, como é que vai chamar? Abel, técnico do Palmeiras. Ninguém vai falar isso numa discussão. Ou Abel de porcaria. Aquele filho de sei lá o quê, Mas enfim, tá bom. Agora, claro que se entendeu assim a Leila, evidentemente que passa a ser persona não grata mesmo, ele lá no Palmeiras. Mas eu não estou querendo defender o Belmonte e dizer que ele não foi, não. Eu acho que é o jeito de falar, às vezes, as coisas. Você carioca, falou carioca. Aí, tudo que eu falar, então, é contra os cariocas. Não sei. Eu estou falando isso com muita tranquilidade. Você sabe que eu tenho família que mora em Portugal. Enfim. E eu vou chamar como meu genro? Português, ele é português, né? Mas é diferente quando você atrela isso a um xingamento. Eu sei.
Entendeu? A maneira como você usa isso hoje, ela é vista de outra maneira, e a gente está num processo de mudança da sociedade. Ele requer uma adequação, né? Coisas que antes eram aceitas, hoje não são mais. Parecia que essas mudanças aconteceriam aí entre São Paulo e Palmeiras, depois daqueles encontros generosos entre eles, inclusive fazendo pacto de participar aí do mesmo grupo, seja de Libra ou de outro, enfim. E respaldo agora para outra coisa. Agora o Casares não quer alugar mais o Morumbi para ninguém. Quer dizer, o Santos poderia querer jogar lá. O Corinthians agora imaginou que pudesse até jogar a partida da Copa do Brasil lá, então já foi vetado. Então, você vê as consequências, elas vão atingindo não só os dois clubes, começa a atingir outros, enfim. É muito ruim que isso aconteça, mas não sei se um jantar resolve tudo, não. Isso aí é um processo também demorado. Acho que ninguém quer falar com ninguém nesse momento, não. Não, tudo bem, aí, mas Zinho. que é preciso alguém chamar os dois, talvez a federação. O que não se falem, Zinho. A questão, acho que não é se falarem ou não, assim. Eu entendo que a federação pode intervir, que a polícia pode intervir, seja na esfera esportiva ou na esfera comum. É se respeitar, e mais do que isso, você falou uma coisa esses dias que ficou na minha cabeça, assim, atitude de velhos cartolas. A gente não está mais nesse tempo. A gente só está fomentando um afastamento e, de certa maneira, justificando isso de lado a lado, numa discussão que não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser o mal do futebol brasileiro. Só dá um exemplo ruim, né? Só estão dando um exemplo ruim de um futebol que busca uma profissionalização, né? Uma modernidade, se fala tanto nisso hoje, né? Na evolução em todas as áreas, e o comportamento não é adequado a isso que se está buscando, né? Você vê aí todo mundo indo na CBF buscar uma melhoria, uma conversa, que eu sou a favor disso, né? Até a gente conversou sobre isso, gramado sintético ou não, maior número de estrangeiros ou não, campeonato para ou não, e eu até falei, por que não se unem, né, e até levem pessoas que tiveram uma experiência dentro do campo, e aí até levaram capitães dos times, né? Que bom isso. Esse diálogo, sim, essa é a função deles, dos dirigentes, né, com as pessoas envolvidas, que são os que buscam o melhor para eles mesmos. Eu acho que assim, essa discussão toda aí vai muito assim, a Leila, ela como presidente do Palmeiras tinha que se posicionar, né? Houve uma agressão verbal para funcionários da equipe que ela é a presidente, então há uma cobrança também, a gente vê do torcedor, das mídias, de tudo, não vai falar, não vai se posicionar, então acho que ela tinha que se posicionar. Aí é aquilo que falou, ela se posiciona atacando, não buscando uma solução, né? Ou, de repente, pegar um telefone e ligar o Casares. Vamos sentar, vamos conversar. O que está vendo? O que foi? Está faltando alguma coisa aqui? Vou tentar melhorar. De repente, uma cobrança não quer dizer que você está criticando e desrespeitando. O Casares, por que antes desse jogo ele já não conversou com a Leila? Não tiveram juntos? Leila, dá uma melhorada lá naquela sala de imprensa, até para os repórteres sentarem, eles possam ter um conforto melhor para entrevistar o treinador visitante. É um puxadinho, é um local. Por que não buscou uma conversa sem os holofotes? Porque o que me parece é o seguinte, estão buscando os holofotes para aparecer e jogar para os torcedores. Tá vendo aí, lutou pelo meu time, briga pelo meu time, é isso aí mesmo. Aí alimenta uma rivalidade ruim para mim, que é a da agressão. A que nos leva, como o Pascoal falou, a ficar temerário do seguinte, como é que vai ser o próximo jogo? Como é que vai ser? Se os dirigentes dão esse mau exemplo, como é que os torcedores vão se comportar? Aí você vê que tem briga fora do estado de São Paulo, da torcida do Palmeiras e do São Paulo. É um absurdo isso. Gente, agora há pouco tempo aí, que foi até banida as torcidas do Atlético e do Cruzeiro, morreu uma pessoa. Será que os dirigentes não estão vendo isso acontecer e vão dar um péssimo exemplo? Sabe, assim, eu acho que assim, a gente já falou aqui, o Belmonte não o conheço pessoalmente, não estou julgando a capacidade dele como diretor, mas estou julgando aquilo que a imagem me mostrou.
ele exagerou, foi mal demais, sabe? Tinha até o direito de fazer uma reclamação. De repente, posso conversar com você, o árbitro? Cara, que isso? O que você... Agora, não chegar com aquele tom, né, de uma agressividade sem buscar uma solução. Para mim, em alguns lances, o São Paulo foi prejudicado, mas tem a federação para isso. Isso aí é a aula de história do professor Pascoal Cipro Neto, hein? Que coisa, hein? Pascoal aí, baixou o Pascoal Cipro Neto aí no Pascoal e ele deu aula de história. Por que essa treta tá pegando fogo até agora, né? O bicho vem lá da guerra de 1942, o bicho pegava naquela época lá, deu aquela treta do estádio lá e de lá pra cá é guerra, né? É guerra. E a Leila Pereira ainda tentou ali criar um clima pacífico, né, com a presidência do São Paulo e tal, pegou o Murilo emprestado, o negócio a gente já via que não ia dar certo e tanto que não deu, né? Já acabou aquela brincadeira. O Palmeiras está jogando agora na Arena Barueri, porque o São Paulo já se recusa a fazer aquele acordo. E aí você já viu, né? É possível até que... eu acho que o São Paulo, inclusive, ficou putinho, né? Deve ter sido bem depois daquele evento da coletiva, né? Porque tomou 5, não é por causa da sala de imprensa, é porque tomou 5. Tomou 5 ficou putinho. Falou, não, o Palmeiras vai ser campeão tendo sacado a gente aqui. Putz, abrimos a porteira, o Palmeiras ganhou o campeonato. Logo contra a gente, para eles meter 5. Não é todo dia que você vê uma goleada de 5 no Brasil. Não é todo dia. Na Inglaterra você vê goleada de vez em quando de 4-1, às vezes um 6-2. Mas no Brasil, passar de 4 gols é complicado, né? Não é toda hora que se vê, né? Mas o São Paulo tem essa aí para chamar de sua, né? A sua goleada sofrida, né, São Paulo? 5-0. Fora os ameaços. Poderia ter sido mais, hein? Poderia ter sido mais. O Palmeiras tirou o pé, inclusive, no segundo tempo. A verdade é essa, tem que ser dita. Mas, que jogo do Palmeiras, né? Aquele jogo ali, eu falei, não, o Palmeiras vai ser campeão. O Palmeiras voltou pra briga. Tem gente, né? Tem que ver os próximos jogos, rapaz. Você não viu o que acabou de acontecer aqui, pelo amor de Deus, pô. Foi 5-0 o jogo aqui, não foi 2-0. Foi 5-0 contra o São Paulo. São Paulo que até outro dia aí comandava o Palmeiras, dava um probleminha aqui. Até outro dia. Nesse jogo agora que teve em 2024, o pessoal tá falando que o São Paulo é que causa mais problema para o Abel Ferreira. Tá aí o time que causa mais problema para o Abel Ferreira. No segundo turno do Brasileirão tomou 5, quando o Palmeiras vinha de 4 derrotas seguidas, ganha um jogo fora de casa contra o Coritiba, e aí ganha de 5 do São Paulo, mão cheia. E o Palmeiras não ia disputar o título depois de fazer isso? Pelo amor de Deus. Vamos interpretar o futebol direito aí, pô. Por isso você tem que se inscrever nesse canal aqui, porque aqui o negócio é assim, o papo é reto, que não tem conversa fiada. Vamos ver se o Palmeiras vai ganhar mais 3 jogos, aí... Não tem essa, mais 3 jogos. Vai disputar e ponto final, e é isso. Falei lá e tá aí, ó, campeão brasileiro. Deixa o seu like, se inscreva no canal aí. Prepara para clicar nos vídeos recomendados aqui na tela final. Até o próximo vídeo e avante palestra.